Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para um vídeo que vocês estavam aguardando há bastante tempo, né? Quando eu comentei que eu tinha terminado de ler essa obra, muita gente pediu um vídeo sobre ela. E, bom, esse é o segundo vídeo da obra, né? Hoje a gente vai falar do final, de toda a obra. Hoje é sobre Hell's Paradise. Bom, galera, voltando aí depois de um tempo bem perturbado que rolou aqui em Porto Alegre, né? E se vocês viram um pouco das notícias, vocês sabem o temporal que deu aqui, todo o estrago que causou, né? Ou quem me segue no Twitter viu o quanto eu reclamei desse período. Mas voltando com os vídeos, nesse 1º de fevereiro, véspera do meu aniversário, e hoje eu vou falar com vocês sobre Hell's Paradise, aqui o volume 13, então vamos falar sobre a conclusão dessa obra. E quem acompanha o Itadakimasu há mais tempo, já está com a gente desde lá do começo do canal, lembra que Hell's Paradise já teve um vídeo, ele está aqui no card, e isso lá no começo. Hell's Paradise foi um dos primeiros mangás que eu falei no Itadakimasu. Eu acho que ele é o vídeo 6 ou 7. Para vocês terem uma ideia, esse que está indo ao ar já é o Itadakimasu 69. Mais de 60 vídeos depois, vamos falar sobre a conclusão de Hell's Paradise. E em vídeos anteriores ali, sobre o FAQ da coleção, sobre o que eu estava lendo, eu já fui falando para vocês que eu fiquei encantado com o final desse mangá. E eu fiquei impressionado principalmente, tanto que isso vai estar aqui no nome do vídeo, eu fiquei impressionado com a coragem do autor nessa obra. Porque é incrível o quanto o Yuji Kaku ousou na obra dele, sabe, gente? E pode não parecer, né? Parece às vezes que é só um arroz e feijão, um battle shonen ali clássico, mas quando a gente tenta analisar mais friamente, e eu até tive uma longa conversa com um amigo meu sobre isso, como ele ousou nessa obra, sabe, gente? Tanto em toda a narrativa, a forma de narrar, de contar a história, quanto no próprio final dela. Eu já vou adiantar para vocês, tá? Esse vai ser um vídeo com vários spoilers, porque eu quero, mais do que focar na história, eu quero dessa vez falar um pouco sobre o trabalho do autor, tá? Eu quero comentar com vocês por que eu fiquei tão impressionado com a forma com que essa obra correu. Bom, Hell's Paradise, né? Como eu falei lá no outro vídeo, então só vou dar uma pincelada rápida. Obra de Yuji Kaku, chegou no Brasil pela Panini ali por 2021, 2022. O Itadakimasu estava recém começando aqui no YouTube. E ao todo tem 13 volumes, foi publicado de forma bimestral. Ele terminou finalzinho do ano passado, tá, pessoal? Foi aí 2 anos de publicação. E assim, gente, como eu falei antes, putz, que mangá fantástico. Quando eu fiz aquele vídeo, ele ainda não tinha anime. Ele ganhou um anime agora em 2023, pelo que eu pude ver, teve uma recepção muito boa, o pessoal gostou do anime, e até onde eu vi o pessoal falar, o anime adaptou metade da obra, tá, pessoal? Então assim, ó, se vocês só viram o anime, corram para ler o resto, porque vocês vão surtar com a reta final. Bom, aqui em Hell's Paradise a gente vai acompanhar a história do Gabimaru, que é esse garoto aqui, e da Sagiri. O Gabimaru é um criminoso condenado à morte, e como uma chance de ser absolvido, né, de não ser morto, ele ganha uma missão de ir até uma ilha exótica onde supostamente está o elixir da imortalidade. Então, vários criminosos perigosos são enviados para essa ilha e o Gabimaru é um deles.
Já cada um desses criminosos possui um guarda-costa, mas que também é meio que o seu carrasco. Se eles tentarem fugir, se eles tentarem fazer alguma coisa errado, esse guarda-costa tem como função eliminar o criminoso. E é aí que entra a Sagiri. A Sagiri é a guardiã do Gabimaru. E bom, várias coisas vão acontecer quando eles chegam nessa ilha. Eles se deparam com monstros, se deparam também com seres imortais que são meio que deidades ali naquele meio. E eles precisam então não só achar agora o Elixir, como encontrar uma forma de sair vivo dessa ilha e até mesmo entender o que está acontecendo na ilha. E caramba, gente, é bem interessante, porque eu falei naquele vídeo, e aquele vídeo eu só tinha lido os 2 primeiros volumes, que a obra nos pega, sabe? A gente mergulha, a gente quer ir fundo naquela história, porque vão acontecendo as coisas, vão acontecendo as mortes, as batalhas, e aí vão aparecendo os monstros, e muita coisa vai se criando, e a gente fica pensando o que está acontecendo, e aquilo nos prende. E esse é o primeiro grande ponto do trabalho do Yuji Kaku, que ele realmente nos pega, ele faz a gente ficar querendo ler mais. Eu até comentei lá naquele vídeo que eu tava com Hell's Paradise num ponto que assim, ó, eu não ia colecionar ele, eu peguei ele sem querer, eu tinha um cupom de um sebo e uma das poucas coisas que tinha no sebo era o primeiro volume de Hell's Paradise, então eu peguei ele sem querer, dei uma chance, li o 1 e o 2, e ali eu alucinei. E cada vez que chegava um volume novo, eu corria ali para comprar e já ler. Porque, cara, esse mangá é muito alucinante, ele realmente nos prende. Agora começando a falar, então, do que eu não comentei lá naquele vídeo e que agora a gente vai ter que falar sobre o andamento da história e também o final, a gente tem alguns pontos muito importantes para destacar, tá? Então assim, gente, a partir daqui eu vou fazer um corte, vai estar aqui na descrição, na barra de tempo também, um corte que vai ser, aqui eu vou começar os spoilers bem fortes, e aí vocês que se quiserem evitar eles, pulem lá para a parte em que eu vou fazer as considerações finais. Mas eu já vou adiantar, o grosso do vídeo vai ser essa área de spoilers, tá pessoal? Bom, alguns pontos assim, ó, que me chamam muito a atenção nessa obra e que refletem muito a coragem do autor é que assim, gente, ele é um Battle Shonen, tá? Ele é da Shueisha, se eu não me engano ele foi publicado na Jump Plus ou na Jump SK, eu não entendo muito essa parte, mas eu sei que ele é da Shueisha e assim, gente, ele é um Battle Shonen. Então, para ele seguir o arroz e feijão, o roteirinho base do Battle Shonen, era o esperado, era o comum. E ele, de certo modo, ele faz isso. Meio que é um grande Battle Royale, em que a gente tem que tentar descobrir o que está acontecendo e eles têm que sobreviver. Ao mesmo tempo, eles começam a se enfrentar também. Então, várias batalhas e a gente fica querendo entender aquilo. Mas ao mesmo tempo em que ele fica dentro desse roteiro base, o autor começa a usar. Primeiro que quando a gente entende toda a questão dos seres imortais e como o Elixir foi criado, o que aconteceu na ilha, ali a gente já tem o primeiro ponto que a gente pensa que, cara, isso aqui é diferente. Porque o autor trabalhou isso num nível muito forte. Ele foi muito científico por um ponto, ele busca um pouco do folclore chinês e, cara, ele não faz uma coisa assim tão fácil e tão simples, sabe? Mesmo o poder, né, o Tao, que é o poder das criaturas e que os personagens principais também desenvolvem, não é um poder assim tão simples, não é simplesmente o Ki e deu, tá explicado. Não é o chakra simplesmente. Tem uma explicação do tal, as diferenças de tal, qual é o tal que enfrenta tal e qual que tem vulnerabilidade, qual que influencia positivamente, qual influencia negativamente. E, cara, é muito interessante de ler, ao mesmo tempo que é um pouco denso. E quando a gente está falando de um Battle Shonen,
não é tão comum a gente ver algo nesse nível de profundidade. E o autor conseguiu manter isso assim, ó, numa leveza, sendo super complexo. Não sei se vocês me entendem, mas cara, é tão bem feito que é incrível. Um outro ponto, gente, muito positivo para mim e que também me deixou muito encantado com essa obra é que, assim, ele tem ali, como eu falei, a questão de ser um grande Battle Royale, em que a gente não sabe quem que vai sobreviver, e realmente o autor mata muitos personagens e a gente fica naquela tensão de quem vai sobreviver, quem vai morrer. E assim, o autor ele tem um domínio muito interessante nas nossas expectativas. Ele consegue nos entregar várias formas de teorizar. Eu até conversei isso com meu amigo, que em determinado momento o autor vai nos largar assim, vão sobreviver apenas X pessoas. 2 homens e uma mulher. É basicamente uma coisa assim. Eu não lembro os números exatos, mas ele larga essa informação. E nesse ponto da história, a gente tava com basicamente assim, ó, uns 20 personagens vivos. Quando ele larga essa ideia de que vão sobreviver 2 e 1. E a gente passa toda a história teorizando, caramba, quem é que vai morrer, quem é que vai sobreviver. E a gente tem personagens ali que a gente já tá apegado, e a gente, cara, não quero que esse personagem morra. E aí o autor, ele faz uma coisa no final, e de novo, muito interessante, muito curioso e corajoso, que é quebrar completamente essa previsão, sabe? Sobrevivem mais pessoas do que a previsão tinha dito. Só que, ao mesmo tempo, a previsão estava certa, porque ele consegue ter um motivo para aquela previsão ter sido feita, de modo que ter sobrevivido mais pessoas não altera a previsão. E cara, quando eu vi isso, por um segundo eu pensei assim, o autor arregou, né? Ele não teve coragem de matar todo mundo e ele agora inventou uma desculpinha. Mas na verdade não. Quando a gente analisa com mais calma, não, eu não vou dizer que foi covardia, pelo contrário, eu acho que foi coragem, porque ele não faz aquele simplesmente, a pessoa morreu e voltou, sabe? Aquele, morreu mas passa bem. Não é isso que ele faz. Pelo contrário, ele consegue justificar de uma outra forma que faz muito sentido e encaixa, sabe, gente? Sem parecer covarde, sem parecer que foi simplesmente o autor não quis matar personagens. Não, ele teoricamente matou os personagens, e se vocês lerem, vocês vão entender do que eu tô falando. Eu não vou dar esse spoiler, mas se vocês lerem, é muito interessante. E aí já entra um segundo gancho, que também entra aquela questão assim, ó, pessoal. É um Battle Shonen, de novo, né? Vamos fazer sempre essa comparação, porque é muito fácil simplesmente a gente ter o poder da amizade, né? Os Battle Shonen são bem famosos, principalmente na Shueisha, pelo poder da amizade. E um outro ponto assim, muito importante é que quantas vezes a gente já não viu aquele questão do protagonista que tira o poder do nada, né? Pra gente usar um termo que aceitável para o YouTube, né? O protagonista que simplesmente tem aquele poder e ponto final. Quantas transformações o Goku não fez? Ou o Ichigo, que tem todos os poderes de Bleach, né? Mas aqui em Hell's Paradise ele não vai para isso. Ele realmente, ok, o protagonista desenvolve o tal, mas não é só ele, outros personagens desenvolvem o tal também. E é explicado por que o protagonista desenvolve, porque ele é um ninja, ele sempre teve um treinamento, ele só não entendia o que era aquilo. E quando ele chega na ilha, ele entende o que é o tal. Da mesma forma que a Sagiri, com toda aquela questão dos espadachins, do corte perfeito, era o tal sendo trabalhado sem eles saberem o que era essa técnica, né? Esse senso do tal.
E então eles basicamente, quando chegam na ilha e entendem isso, eles apenas desenvolvem o que eles já tinham. Então, cara, é muito interessante porque o mangá vai terminar de uma forma em que a gente vai pensar que, pô, ele podia ter ido num caminho muito mais fácil. Ele podia simplesmente ter o Gabimaru feito uma super transformação, derrotado todos os vilões e todo mundo viveria felizes para sempre. E por mais que seja um final que terminou como felizes para sempre, ele ainda terminou como todo mundo perdeu ao mesmo tempo. E cara, eu achei isso genial, porque eles conseguiram cumprir um dos objetivos e não cumpriram outros. Eu vou ter que falar aqui um pequeno ponto do spoiler para dar uma noção do que eu tô falando, principalmente pegando o Gabimaru, tá? O que acontece? O Gabimaru volta da ilha, ele consegue sair de lá junto com a Sagiri, só que ele não consegue o perdão real. Então, ele teria que ser morto, a Sagiri teria que matar ele, e ela não mata. Então o que acontece? O Gabimaru foge, ele se torna um desaparecido. Para todos os efeitos, pro mundo inteiro, o Gabimaru morreu na ilha. Somente a Sagiri sabe que ele está vivo. Então, ele não conseguiu o perdão, ele não conseguiu viver livremente. Por mais que ele esteja livre, ele não está vivendo livremente. Ele tem que viver escondido. Ok, ele está lá com a esposa dele, mas o mundo não sabe que ele está vivo. Então, se ele aparecer, se alguém descobrir que ele está vivo, ele vai ser morto. Então ele venceu sem vencer. E cara, eu achei isso muito interessante, muito legal. Tem mais 2 pontos muito importantes que eu quero falar, e para mim esses são os 2 pontos principais. Na verdade são 3, um deles eu vou dar uma dividida. O primeiro ponto é que Hell's Paradise tem a melhor vilã que eu já vi em muito tempo. É sério. E quando a gente pensa em escala de poder, tá, gente? Eu vou fazer assim, ó, uma escala de poder dentro da própria obra. Eu acho que, assim, eu só lembro de um personagem, um vilão, na verdade, uma vilã também, que tem esse nível de poder dentro da obra, que é a Priscilla em Claymore. E eu ainda vou falar de Claymore para vocês um dia. Mas a Priscilla em Claymore, para quem já leu, sabe, ela tá um abismo de qualquer outro personagem. O personagem mais forte que existe em Claymore é um lixo comparado com a Priscilla. E a um ponto que, assim, a Priscilla, ela simplesmente de mexer o braço, ela extermina uma cidade. A vilã de Hell's Paradise tá nesse nível. A diferença, assim, ó, entre dentro de Hell's Paradise, o Gabimaru é o personagem mais forte de todos. E o Gabimaru não tem a menor chance contra a vilã. A vilã, ela simplesmente transcendeu, ela se tornou uma divindade. E, cara, é um absurdo que, assim, o simples pensamento dela destrói o Gabimaru. E aí vocês estão pensando, tá, então como é que eles venceram a vilã? Cara, e aí entra uma coragem do autor que isso é indescritível para mim, porque para mim ali é o principal ponto em que ele conseguiu ter a coragem de fazer isso, porque, de novo, era só ele ter feito o Gabimaru desenvolver, despertar um ki divino e ele venceria ela. E não, cara, ele conseguiu nos mostrar que, assim, ó, ninguém tem chance contra ela, ela é suprema, ela é perfeita, ela é divina. Ninguém consegue chegar perto do dedão do pé dela. Até tem um momento em que, tipo, a Sagiri e o Gabimaru se unem ali, eles quase vencem ela. E a gente vê que, na verdade, eles não chegaram nem perto de vencer ela, sabe? A gente termina o capítulo com eles derrotando ela, e quando começa o outro capítulo, os dois estão mortos, porque eles nem chegaram perto de vencer ela. E é aí que vem, então, a genialidade, porque a vilã não é derrotada. Ela se derrota. Como assim, né? Isso parece que não é bom. Eu vou explicar melhor. A verdade é que a gente já tinha visto, e aí a gente vê até melhor, todo o background da vilã.
como ela se tornou aquela pessoa, por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo. E é muito similar à história do Gabimaru. Então, quando os dois se entendem de certo modo, quando o tal de um flui com o tal do outro, eles meio que se entendem numa união e os dois percebem que eles na verdade estão lutando pela mesma coisa. E assim, gente, parece então, de certo, eu narrando dessa forma, talvez fique parecendo que meio que o poder da amizade, né? Que a vilã foi derrotada por palavras e porque ela entendeu os sentimentos do Gabimaru. Mas, cara, quando vocês estão lendo e vocês estão vendo a forma com que o autor está narrando aquilo ali, não vou dizer que é poder da amizade, porque quando eu falo em poder da amizade, eu penso numa coisa forçada, numa coisa exagerada, que é simplesmente o poder da amizade, sabe? Ah, venceu por quê? Venceu por causa do poder da amizade. Não, ali vinha, toda a história já vinha numa crescente em que os sentimentos importavam, em que o equilíbrio do tal, ele baseava-se também nos seus sentimentos, na sua forma de compreensão. E meio que a vilã, no momento em que ela entende o Gabimaru, e ela percebe que ela e o Gabimaru meio que são a mesma coisa, né? Eles estão lutando pela mesma coisa, com a diferença de que o do Gabimaru é palpável. Ele pode fazer aquilo, ela não pode. Aquele é o momento em que, de certo modo, quebra ela. E é o momento em que ela percebe o que ela pode fazer realmente. Então, cara, lendo, vocês vão ver que aquele era o único caminho possível. E a personagem ter percebido isso, ela mesmo ela sendo a vilã, mesmo ela tendo planos ousados de querer destruir tudo, é ali que ela percebe que não é esse o meu caminho. Eu posso fazer uma coisa muito maior. E aí é o que ela faz uma coisa muito maior. E aí volta de novo a coragem do autor, porque ele poderia simplesmente ter feito o Gabimaru derrotar ela. E, bom, vamos para o último ponto, que aí também é um ponto muito curioso, muito interessante, e que eu queria ver muito mais obras fazer isso, que é trabalhar a questão da sexualização. Por quê? Hell's Paradise não é nada sexualizado, tá? A gente tem momentos em que aparecem personagens nuas e, cara, aquilo ali não tem um pingo de tesão, vamos usar esse termo. Eu até estava comentando com meu amigo que, assim, quando aparece essa parte, a gente fica muito mais impressionado pelo que está sendo contado do que fica excitado por estar vendo a personagem nua, sabe? A vilã mesmo, ela se torna um ser divino. E eu não vou mostrar a imagem porque ela está pelada. Ela luta pelada. Por quê? Para mostrar a mulher pelada? Não. A gente entende que aquilo ali é algo divino. É algo supremo, sabe? Não tem tesão, não tem desejo nenhum naquela figura dela, sabe? Ela, pelo contrário, a gente tem temor, a gente tem medo da imagem da vilã. E isso é muito interessante, sabe? Quando a gente vê, eu mostrei até essa cena, eu mostrei no vídeo anterior. Quando a gente vê a Sagiri nua, né, tem um momento em que ela se imagina nua sendo agarrada pelo corpo de todo mundo que ela matou. Cara, não tem um pingo de sexualidade naquela cena, sabe? Não tem ela numa pose estranha. Não, ela tá reta, ela tá ereta. E não tem tentáculos e dedos estranhos. Não, tem cadáveres manchando o corpo dela. Não tem um pingo de sexualização naquela cena. E eu achei isso fantástico porque, de novo, é um Battle Shonen. E a facilidade que tinha isso virar a personagem feminina cair numa pose estranha
vocês sabem, é muito comum isso acontecer no Battle Shonen e não em Hell's Paradise. E eu achei isso incrível. A gente até tem uma personagem, né, que é uma ninja, ela é uma kunoichi, e ela... o poder dela vem da sexualidade dela, né, de enganar os homens e tal. E nem ela é um personagem sexualizado. Mesmo ela tendo um corpo violão, né, aquelas definições de personagem gostosa, mesmo assim a gente não tem cenas de ecchi com ela, não tem aquelas cenas de hipersexualização, não tem poses estranhas e closes ginecológicos. Isso é muito legal, porque, de novo, é uma obra que tenta mostrar uma outra coisa. E volta lá naquela questão do tal. Existem 5 formas de fluidez do tal, e uma delas é realmente através de relações sexuais. Sabe? Ao longo do mangá a gente vai ver personagens transando várias vezes, porque é a forma deles de transferir tal. E caramba, nem essas cenas são sexualizadas, sabe, gente? Eu achei isso muito impressionante, porque é um mangá que fala de sexo sem tornar isso algo vulgar, sem tornar isso simplesmente apelativo, puro fanservice. Não. O autor faz isso de uma forma que aquilo teria que estar na história e vai ser contado sem que necessariamente vire um momento de FAP de alguma pessoa. É muito interessante. Eu adorei ver essa forma de narrar isso, sabe? Só que tem um problema pra mim. Não necessariamente nessa parte, mas que assim, o que ele não sexualiza as mulheres, ele também não desenvolve tanto elas quanto eu esperava. A gente até vê ao longo da história a Sagiri se questionando muito sobre ela mesma, o lugar dela como uma espadachim, a força dela comparada com as outras pessoas, e fica por isso mesmo, sabe? Não evolui muito. A gente vê o Gabimaru evoluir demais, questionar muito a história dele e todas as coisas. Outros personagens também tem muito isso, mas as mulheres ficam muito aquém. Tanto que eu, ao longo da história, já estava imaginando a hora que a grande personagem seria a Sagiri, sabe? Ela seria quem iria encerrar tudo. Ela seria a grande poderosa personagem, porque a gente estava vendo que ela era forte, mas ela se segurava muito, ela se freava muito. Então eu estava esperando a hora que ela fosse soltar o freio, e esse momento não acontece, por mais... até acontece, mas é muito raso, é muito fraco. Ela solta o freio, mas ela não torna aquilo que a gente esperava que ela fosse tornar. Então, se eu tivesse que apontar um ponto negativo para Hell's Paradise, eu acho que é a forma com que o autor termina lidando com as mulheres da história. Bom, gente, o vídeo está ficando longo, mas eu tinha muita coisa para falar sobre esse mangá, porque agora vai começar o ponto em que voltou todo mundo, né? Quem pulou tá chegando agora, então, e eu precisava desse maior parte aí pra gente poder falar sobre essa parte com um pouco mais de spoilers. Por mais que eu tenha segurado os spoilers, ainda teve alguma outra coisa, mas eu acho que assim, ó, um dos principais pontos que eu posso apontar aqui é que Hell's Paradise é fantástico. Eu não dava nada pra ele quando ele foi anunciado. Quando ele foi anunciado, eu disse várias vezes que eu achava que era só mais um Battle Shonen genérico, e não é, sabe? E eu acho que aí entra a grande genialidade, porque ele tem todo o roteiro padrão, toda a base de um Battle Shonen. Ele não deve em nada para obras como Battle Royale, ou outros mangás ali mais de lutinha e sobrevivência, mas ao mesmo tempo ele é inovador. Eu acho que é isso que é o mais interessante em Hell's Paradise, e é o que mais me encantou nessa obra. Ele é diferente sendo padrão,
ao mesmo tempo que ele não é padrão. E cara, isso ficou bom demais, sabe? Eu acho que é um dos melhores mangás que nós tivemos publicados aqui nos últimos anos. Eu vou dizer pra vocês, deem uma chance pra Hell's Paradise, sabe? Tentem ir atrás, eu acho que não tá muito difícil de achar pra vender. E se eu não me engano, a Panini até relançou alguns volumes, mas vocês precisam dar uma chance, tá, pessoal? Esse mangá é bom demais. Isso aqui, olha, é daqueles mangás que daqui a alguns anos a gente vai lembrar dele ter saído no Brasil e muita gente ter deixado passar. Eu coloco aí ele numa turma em que tem, por exemplo, o Lúcifer e o Martelo, que hoje muita gente fala assim, putz, eu perdi Lúcifer e o Martelo. Só que na época que ele saiu, muita gente simplesmente ignorou a obra. Então, eu acho que Hell's Paradise vai entrar nessa turma, sabe, pessoal? Principalmente se sair a segunda temporada do anime, adaptando o final dele. Porque quando vocês verem o final, vocês vão ficar alucinados, sabe? Essa é a minha opinião, acho que é a minha impressão. Ele tem uma pequena barriga, acontece algo ali acho que entre o volume 10, 11, que pra mim não agregou nada, não ficou, não é necessário, mas também não é ruim, sabe? Ele dá uma pequena baloada na sua reta final, mas nada que denigre. E depois o que acontece e a forma com que ele vai se encerrar, eu acho que só torna ainda melhor, sabe? O que já era um bom mangá sendo contado, se termina sendo um ótimo mangá. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu fiquei muito curioso para conhecer mais coisas do Yuji Kaku. Se eu não me engano, ele começou um mangá novo há pouco tempo. Eu não sei se já não terminou, não foi cancelado, mas é um autor que entrou no meu radar, porque o que ele fez em Hell's Paradise é bom demais, sabe, pessoal? Então, eu acho que vamos encerrar por aqui com isso, né? Deem uma chance para esse mangá, tá? Esse mangá é muito bom. Eu acho que se vocês não leram, leiam, vocês vão adorar isso aqui. Principalmente se eu conheço gente, eu tenho um conhecido que é apaixonado por shoujos, tá? Só lê shoujo. E ele leu Hell's Paradise e ele disse que foi uma das melhores leituras dele no ano passado, mesmo sendo um shonen. Então, aí vocês tiram a base, né, gente? Ele é um mangá que, cara, quando tu lê ele, tu realmente diz, isso é bom demais. E é isso, né? Eu vou só ficar repetindo esse elogio à obra, porque eu acho que foi um dos melhores mangás dos últimos tempos. Aqui na minha coleção ele vai ter um lugar de destaque, um lugar assim, ó, que eu vou olhar positivamente para ele, e quem sabe eu não vou reler ele daqui 1 ou 2 anos, porque é muito bom mesmo. E é isso, pessoal, por hoje é isso, né? Voltando com os vídeos e para falar desse Hell's Paradise que eu gostei demais. Agora é com vocês. Muita gente me pediu esse vídeo sobre Hell's Paradise, então agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da obra, né? Muita gente disse que leu e queria ver minha opinião, agora tá aqui ela e agora eu quero ver a de vocês, né? Vocês também ficaram impressionados com o que o autor fez? Vocês também acham que ele foi bem corajoso nessa obra em tentar fazer coisas diferentes, né? Coisas padrões, mas de uma forma diferente? E eu acho que isso foi muito interessante de ler. Bom, agora os avisos de sempre. Algumas pessoas dizem que eu tinha que fazer isso no começo, mas vou fazer sempre no final. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem e, de novo, me ajudem a crescer, né? Na próxima terça a gente volta, primeira terça de fevereiro, vocês sabem qual coluna vai voltar, né, pessoal?
As minhas leituras do mês voltam na próxima terça para a gente conversar sobre tudo que eu li em janeiro. Então, é isso. Até lá, galera!